Fala, meu povo, eu demorei, eu dei uma sumida, passei 2 semanas aí sem aparecer, mas eu tô de volta e a gente vai falar desse episódio 5 de Loki que foi sensacional. A gente vai teorizar, né, vai analisar e vai teorizar tudo num só vídeo, de maneira bem explicativa e bem didática. E agora vamos direto pra vinheta que eu tô muito ansioso pra fazer esse vídeo pra vocês, roda aí. Fala, meus mestres na cultura pop, tudo bem com vocês? Eu sou o Luan Moreira e esse é o nosso canal Lua Atômica. Se você tá vindo aqui pela primeira vez, se você tá vendo a minha cara pela primeira vez, eu te peço já desde já que você curta, comente, compartilhe aí o que você achou, qual é essa teoria pro último episódio, né, de Loki, o que você acha que vai acontecer nesse último episódio, comenta qual foi a sua reação, o que você gostou desse quarto episódio, quinto episódio, o que você gostou desse... e o que você não gostou também, né, desse quinto episódio, o que você espera, enfim, comente aí, compartilha pros seus amigos, compartilha pra quem gosta de Loki, pra ver também se eles vão concordar com essa teoria que eu vou entregar aqui pra vocês, tá bom? Não é nada muito mirabolante não, é uma coisinha bem mais pé no chão, mas eu acho que é o que vai acontecer. Então chega de papo furado e vamos direto ao que interessa, que é a análise e a teoria desse final de Loki que vai acontecer semana que vem. A gente já começa com a interação dos Lokis no fim do tempo, já é apresentado pra gente o Elliot. O Elliot é aquela criatura, aquela tempestade viva que come qualquer matéria que tente sair ali daquele lugar, daquela dimensão, né, temporal. E o Elliot vai comer, destruir qualquer coisa que apareça ali, que queira sair dali, tá? Então a gente já tem aquela interação inicial ali daqueles Lokis, do Kid Loki, do Loki, né, de martelo, vou chamar Loki de martelo, e do Variloque, digamos assim, né, do Variloque. A gente já tem aquela interação inicial ali, aquela coisa bem cômica, com um timing muito certo. Um pelinho aqui apareceu. Com um timing muito certo ali, um timing muito preciso de humor que eu gostei bastante. Já é trabalhado logo ali de começo e a gente já segue para outra parte. A gente volta para AVT ou TVA, fica aí ao seu critério, como você prefere chamar. Aí a gente já volta com a Sylvie conversando com a Ravonna. E ali elas descobrem, no caso, né, a Ravonna explica que eles estão no fim dos tempos, né, que é uma coisa que pra TVA tá indecisa ainda, né, um lugar onde ainda não está pronto. Então essas variantes, essas coisas são mandadas pra lá, até porque uma realidade, uma variante, né, uma realidade variante, uma linha do tempo variante, ela não pode ser completamente deletada. Ela os requisitos dessa matéria, o que resta dessa matéria é jogada no fim dos tempos. Ou seja, é impossível eles deletarem tudo. Uma parte vai tudo pra lá, pra esse fim aí de mundo, né? Fim de tempos. Ou seja, as variantes do Loki e todas as outras variantes são mandadas pro fim dos tempos, porque é uma zona ainda incerta de onde tudo pode acontecer, de todas as probabilidades. Então eles são jogados pra lá. E aí ela fala, né, que a TVA acredita que os três guardiões estavam preparando aí uma utopia, sendo que nem os três guardiões em si existem. Mas enfim, né? E elas também descobrem que a pessoa que tá por trás da TVA ou da AVT, ela tá escondida ou no fim dos tempos ou no início dos tempos, né? Porque eles usam a mesma lógica que a Sylvie usava pra AVT não achar ela. Que no caso a Sylvie se escondia nos apocalipses, nos fins de mundos, porque eram eventos que já estavam para acabar, né? Eram mundos que estavam para acabar. Então qualquer coisa que acontecesse ali era o fim, acabava. Então ela podia, sei lá, explodir, fazer tudo que fosse diferente, aquilo iria acabar. Então já era uma linha de fim de jogo, sabe? De endgame. Então não ia variar em nada, só porque a destruição já estava certa. Então, seguindo por essa lógica, eles pensaram, ela, a Sylvie e a Ravonna pensaram, então ele está ou no fim dos tempos ou no começo dos tempos, né? Porque são lugares ainda de incertezas, que não tem nada predeterminado, é tudo ainda uma grande incógnita. E aí a Ravonna tenta aí prender a Sylvie se manda pro fim dos tempos aí pra encontrar o Loki. E nessa coisa, já partindo direto pro outro ponto, é que ela chega, né, no fim dos tempos e acaba quase sendo comida pelo Elliot. Ela se conecta com o Elliot, né, tem um vislumbre ali, né, ela tem uma certa conexão telepática com o Elliot, tem um vislumbre ali e acaba sendo salva por ninguém menos que o Mobius, que tava mais que na cara que ia aparecer nesse episódio, né, gente? Enquanto a Sylvie tá com o Mobius, a gente tem uma cena muito interessante. E, novamente, cara, Loki, em relação à construção de identidade, nesse diálogo, nesse debate
sobre identidade é muito bom. A forma com que a Marvel trabalha esses temas é muito importante e é muito inteligente, porque não foge da temática. E aí a gente vê cada versão do Loki, né, até o Loki versão jacaré ali, tem um certo fundo, um certo background, tem uma coisa. E tá, o personagem dentro das variantes que foi mais trabalhada foi o velho Loki, né? Foi o Loki que fugiu, conseguiu fugir de Thanos, conseguiu sobreviver, criar uma ilusão tão boa, forte o suficiente para enganar o próprio Thanos. E ele foge, né? Ele vive em um planeta lá, num planeta sozinho, isolado. E aí, quando ele tenta sair desse planeta, a TVA pega e manda ele pro fim dos tempos, né? Poda ele, né? Com aquele bastãozinho lá. Então a gente tem aí esse background muito massa, né? Desse velho Loki, que ele fala que ele correu, se acovardou. A gente tem o Kid Loki também, que foi o que matou o Thor. E a gente tem aquele Loki lá do martelo, que não tem muita relevância, mas tem lá também o seu background, né? Até o Loki jacaré tem mais relevância que ele. Mas, assim, eu vejo que o mais importante daquela cena, de fato, é o Loki, Tom Hiddleston, né? O Loki ali, o principal, nosso protagonista, entrando em conflito com suas próprias facetas. Ele se conflitando, ele tendo problemas consigo mesmo e encarando através dessas facetas, dessas variantes de si. E aí ele vai percebendo o que estava de errado com ele, né? Ele confirma muita coisa que estava de errado com ele. Que meio que aqueles Loki já desistiram, eles não querem ir para outro canto, eles não querem tentar sair de lá, eles só querem continuar ali e sobreviver. Então é muito interessante ver como é que esses Lokis confirmam pro Loki principal que tinha alguma coisa de muito errada com ele, que ele precisava mudar, que ele precisava melhorar. Isso é muito legal porque o Loki precisa de outros Lokis para ele poder entender, porque outras pessoas dificilmente conseguem fazer com que ele entenda. Então, foi muito massa ver ele falando, beleza, vocês querem ficar aí, cara? Tipo, ele meio que deixando no passado, tá ligado? A gente vê que ele tá mudando. E ele abandona esse comportamento vicioso, a gente percebe essa distorção. Como é que eu posso explicar? Esse deixar o passado de lado, tá? A gente vê ali naqueles 3 Lokis um Loki do passado, que era o mesmo do nosso protagonista, e um novo Loki. Então quando ele fala, beleza, então vocês vão ficar aí reclamando, vocês vão ficar aí desistindo, eu vou fazer o meu, eu vou tentar lá sair, vou tentar dar meu jeito e vou tentar resolver. Então já vê que é um Loki, um novo Loki ali, que tá ali, né? Aquelas variantes representam um passado pro Loki, e aquele ali é um novo Loki, aquele ali é um novo deus, né? E que novo deus é esse? E essa é uma identidade que é muito importante, né? Essa construção de identidade é muito importante, eu acho que vai ser também uma coisa no final que pode ser muito importante pra gente descobrir quem é que tá por trás disso tudo. Então a gente vê ali eles, né, aquela cena, aquela interação, aquele quebra-pau, né? A gente vê o presidente Loki, aquela cena incrível do Loki jacaré comendo o braço do presidente Loki, a mão do presidente Loki. A gente vê toda aquela confusão, aquela porradaria, que eu gostei bastante. Eu gostei, eu achei aquilo incrível. Achei que poderia ter sido bem mais trabalhado. Mas aquilo ali foi só um fanservice, assim como o Thanoscóptero que apareceu e várias outras referências que apareceu durante o episódio inteiro. Inclusive, por exemplo, o navio USS Agent, eu não sei se esse é o nome certo dele, né? Que é daquela teoria do Projeto Filadélfia, dos caras que desapareceram, nunca mais, do navio que desapareceu, nunca mais apareceu, e pipipipopopó. Então, assim, o episódio é cheio de referências, e essa do Presidente Loki e de todos aqueles Lokis e guerreiros ali também foi um fanservice. Então, tipo, tudo bem, tá? Foi ali só pra meio que fazer o fanservice, mas eu queria que fosse um pouquinho mais trabalhado. Mas a gente entende que tem questão, né, de tempo de episódio e essas coisas. O Loki, ele encontra a Sylvie, né? O Loki, ele vai lá com a variante, ele sai com os outros 3 Lokis, no caso, né? Que eu preciso me lembrar do Loki Jacaré. O Kid Loki, o Loki Jacaré e o velho Loki, eles saem daquele forte, daquele esconderijo, né? E seguem ao lugar onde está o Elliot. Né, eles vão ir de encontro ao Elliot. E nesse negócio de ir de encontro, eles acabam encontrando a Sylvie e o Mobius. E a gente tem uma pausa no episódio, né? Um momento que a gente usa ali para respirar, para entender um pouco o que está acontecendo, estabelecer um plano, trabalhar muito ali o Loki e a Sylvie. A gente também vê um pouco da conversa do Mobius com a variante, né? Acho muito legal o Mobius falando, cara, se você anda por aqui, você tropeça andando aqui, você tropeça num Loki.
E a gente vê, e a questão do jacaré, do Loki jacaré foi interessantíssimo. Ah, como é que você sabe que ele é Loki? Cara, ele não é verde. Nossa, eu achei isso genial, muito genial. O time de comédia da série Loki em geral é muito boa. Então a gente tem aí toda uma construção principalmente ali da relação da Sylvie com o Loki, né? Das variantes Sylvie e Loki principal, não é nosso protagonista. Os dois juntos ali. Eu acho que não dá pra se considerar de fato uma relação romântica. Eu tenho uma certa resistência a considerar uma relação romântica. E de fato eu não vou ficar negando aqui, eu não vou fazer um papel infantil, vou dizer que não é, de fato é uma relação romântica, mas eu preferia que não fosse. Eu preferia que fosse uma relação de amizade, carinho sabe, um afeto mais fraterno, porque eu acho que combinaria mais. Essa coisa dele ter que se apaixonar por alguém e por ele mesmo, aí seria melhor se ele conseguisse criar elos fraternos com ele, de fato. Mas aí o Mobius fica aí nessa parte, né, de restabelecer esse elo de amizade. E aí a Sylvie vai ser esse elo amoroso que ele vai ter na série, nessa variante dele, que eu preferia que fosse um laço mais fraterno, mas não é. É um laço, mas que funciona, tá? Esse laço romântico super funciona. Essa era uma preferência minha. Super funciona esse laço, eu acho massa, bacana esse laço romântico que o Loki tava precisando, né? A gente nunca, durante os filmes, nunca viu o Loki tendo relação próxima com ninguém, em absoluto, exceto com Thor, mas né, de uma maneira bem torta. E a gente vê essa relação dele com a Sylvie. Beleza, a gente tem essa pausa pra respirar e a gente vai direto naquele momento, né? O Mobius vai pra AVT, ou TVA, né? Ele fala que vai derrubar aquilo e essa é a função do Mobius mesmo. O Mobius é aquele cara que era o cara que seguia todo o processo, todo o protocolo, mesmo sendo um cara menos pragmático, mesmo sendo um cara mais ali de fazer o que é certo e pai tals, né? E do meu jeito fazer certo, só que usar das minhas maneiras, improvisar, fugir um pouco dessa burocracia, fugir um pouco dos protocolos. Ele ainda era um cara que acreditava muito no que estava fazendo, acreditava muito no trabalho dele. Então, ele agora, vendo, né, depois de tudo que aconteceu no quarto episódio, e agora no quinto, ele vai querer colocar a AVT abaixo. E essa vai ser a função dele. Destruir, né, digamos assim, aquele lugar, aquela mentira, aquela farsa. Enquanto o Loki e a Sylvie vão enfrentar não, né, vão encantar o Elliot para conseguir fazer com que ele abra caminho para o verdadeiro vilão, né, a verdadeira pessoa que está por trás da AVT. E esse é um ponto muito interessante porque aquela cena do Old Loki se sacrificando, criando aquela ilusão, tipo, cara, tirando aquele poder, fazendo aquela magia louca, e os dois lá, tanto o Loki quanto a Sylvie, encantando o Elliot. Aquela cena é muito bem feita, muito bem construída. Marvel, muito boa, muito bonito, muito bem feito. Sem detalhe, olha, não tenho o que falar. Se você criticou e não gostou de alguma coisa naquela cena, o problema tá em você. Porque aquilo foi muito bom, foi muito bem feito, foi muito bem construído. E o efeito especial também, nem preciso falar essas coisas, mas o efeito especial também foi, ó, lindo, lindo, maravilhoso. E aí a gente termina com a morte do velho Loki, né? Ele finalmente tomando coragem, finalmente meio que limpando aí o seu passado através do sacrifício. E a abertura, aí o final do episódio, é essa abertura pro verdadeiro lugar de quem está, né? Pro lugar da pessoa que está por trás disso tudo, a verdadeira pessoa que está por trás disso tudo. E aí vai a Sylvie e o Loki confrontar essa pessoa. A análise feita desse quinto episódio, né? A gente termina aí nessa abertura, né? Eles encantam o Elliot finalmente. E a gente tem a abertura ali pro lugar onde tá o verdadeiro antagonista, a pessoa por trás da AVT e da TVA. Tem muita gente especulando que seja o Kang, Conquistador, tem muita gente especulando que seja várias coisas. Mas, gente, a minha teoria é o seguinte, aqui a gente já tá entrando na teoria, tá? Então esse vídeo talvez não tenha 20 minutos, tem um pouco mais. Mas a minha teoria é o seguinte, a gente sabe que as séries da Marvel, elas são muito concisas e elas não fogem da sua proposta. Beleza, qual era a proposta de WandaVision? Todo mundo sabe, lidar com o luto e a perda. A Wanda, e é um momento muito interessante, né? Porque as séries da Marvel conversam muito com os temas da vida, né? E tipo, a WandaVision vem justamente aí a primeira série da Marvel num período de pandemia, muita gente perdendo no mundo todo, familiares e tal. E WandaVision fala sobre perda. E é muito interessante. E ela não fugiu disso. Não veio Mephisto, não veio Shumagorá, não veio Pesadelo, não veio ninguém. Foi uma série, teve a vilã, que foi a Agatha Harkness, né? E foi uma série da Wanda. Sobre os poderes dela, sobre como os poderes dela
ajudaram ela a meio que disfarçar esse luto, essa realidade de bolso criada, né, esse domo que ela criou em torno de si para se proteger, alterando a realidade. Então e a série não fugiu disso, claro, a gente teve várias coisas ali, várias pontas, várias coisas que criaram portas para o futuro, tá? Isso não deixou de acontecer, a Marvel sempre deixa brechas para o futuro, mas a história ela não fugiu de sua proposta. Falcão e Soldado Invernal também não, tá? O que Falcão e Soldado Invernal, ou Capitão América e o Soldado Invernal se baseia? Na construção do Sam Wilson como Capitão América, ele entendendo, né, a questão dele ser um Capitão América, de como ele seria ele virar um Capitão América, e o Bucky perdendo os traumas, perdendo assim, né, lidando com os traumas dele e evoluindo, deixando esses traumas no passado, tendo que enfrentá-los e deixar no passado, pra aí sim ser uma pessoa que pode viver nesse mundo, que pode, sabe, estar nesse mundo de fato. Então, a série não foge disso. Ela cumpre esse papel. O Sam Wilson vira o Capitão América. E o Soldado Invernal, ele perde esses traumas, esses medos, e agora ele é o Soldado Invernal. Então, a série não fugiu disso. Tem a questão dos apátridas, lidou muito com a questão racial, lidou muito com relação de imigrantes também. Não, tipo, ainda assim também trabalhou com os temas, né, sociais muito importantes, e não fugiu da sua proposta, que era justamente essa que eu acabei de falar pra vocês. Fazer o Sam Wilson virar o Capitão América e fazer com que o Soldado Invernal ressignificasse, né, o Bucky ressignificasse esse papel de ser o Soldado Invernal, deixando seus traumas no passado e agora sim podendo ser uma nova pessoa. E Loki é o quê? Loki é uma série sobre identidade. Loki é uma série sobre confrontar a si mesmo, confrontar o seu passado, confrontar quem você é, confrontar os seus erros, confrontar os seus defeitos, confrontar verdades que você não quer que sejam remexidas dentro de você. E também sobre mentira, traição, trapaça. Né? Até porque a gente tá falando sobre a série do Deus da trapaça, da mentira e das travessuras, né? Então a série é sobre isso. E da mesma maneira que WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal não saíram da sua proposta, acho que Loki dificilmente vai sair, tá? E por que eu acho isso? Porque a Marvel joga no seguro. A Marvel sempre joga no seguro. Então eles não vão fugir dessa proposta deles. E eu acho que o vilão final, né, essa pessoa que tá por trás da AVT, da TVA, é o próprio Loki. Como assim o próprio Loki lá? Olha, vamos lá. Deixa eu tentar explicar de uma maneira, né, porque essa coisa fez sentido na minha cabeça, então talvez faça mais sentido na minha cabeça do que na cabeça de vocês. Durante a história de 2013 para 2014, né, Loki, agente de Asgard, a gente tem justamente essa saga do Loki, dele entender quem ele é. Enquanto ele faz os trabalhos ali, né, para as três grandes mães, né, porque Odin não é mais o rei, né, a Asgard é governada por três grandes deusas, e aí a gente vê o Loki, enquanto ele faz esses trabalhos, ele tentando se identificar, o que ele é, qual é a sua verdadeira identidade, qual é o seu verdadeiro lugar no universo, e aí a gente vê ele confrontando, ele tem a versão dele, ele, né, um jovem, Loki tá num corpo mais jovem, então ele acaba confrontando a versão dele grande, adulta, mais antiga, né, a versão dele criança. Ele tem um confronto muito interno, muito forte com o velho Loki, ou com King Loki, que é o Loki que conseguiu o que ele queria anteriormente, sabe? Na versão anterior do Loki, foi o Loki que conseguiu, que virou rei, que, sabe? O cara que foi lá e conseguiu, de fato, ser o rei de Asgard, de derrotar, fazer estrago e tal. Então ele tem esse confronto também, esse velho Loki fala, cara, o que você tá fazendo e tal. Ele tem uma hora que vira o Deus da Verdade, ele tem uma espada, que é a espada da verdade, ele vira o Deus da Verdade. E então quando ele vira o Deus da Verdade, ele acaba também se confrontando. E no final de tudo, essa história acaba de maneira muito interessante, porque essa história acaba justamente, é de 2014 para 2015 essa história. Essa história acaba justamente dentro do contexto da Guerra Secreta de 2015. E ele acaba se identificando como o Deus das histórias. Por quê? Ele percebe, né, dentro ali a questão ali dos deuses antigos, os deuses por trás dos deuses que existe na Marvel, tá? Essa coisa dos deuses por trás dos deuses, que são tipo deuses muito ancestrais. Ele acaba percebendo, o Loki, os deuses antigos acabam percebendo que o Loki meio que tá fugindo do papel dele. E ele fala, cara, e se eu contar uma história pra vocês de que esses deuses, vocês, nós, somos criados justamente porque
algumas pessoas começaram a contar histórias e o universo acreditou. E o universo acreditou que essas histórias fossem possíveis, sabe? O universo acreditou que isso realmente acontecia. E por o universo ter escutado essa história, o universo nos fez, nos criou. E se eu contar uma história grande o suficiente para que o universo acredite? Olha que interessante. E aí, quando eles falam isso, os deuses simplesmente fogem de lá. Os deuses antigos, né, os deuses ancestrais, fogem dele. Tipo, vai embora. Por quê? Porque talvez entenderam que o Loki ali, e aí fica bem subentendido, que o Loki tem poder de alterar a própria realidade através das suas histórias, como o deus das histórias. Fica subentendido porque a gente percebe que ele faz isso, porque até os próprios deuses antigos escutaram. Ele meio que dá um blefe ali, mas os deuses ancestrais perceberiam se fosse só um blefe. Então, e onde eu quero chegar? E se a gente, lá no, quando a gente vê o Loki, né, a gente vê, chegar lá, encontrar esse antagonista, o cara atrás da TVA, seja um Loki, já que passou por todo um processo e queria fazer justamente com que essas variantes chegassem até ele. Que tudo que esse negócio da AVT, da variante, fosse uma coisa que fosse justamente para que ele fosse alcançado. Pra aí sim ele falar, cara, tudo isso é história, tipo, tudo isso é construção, tudo isso a gente não tem papel pré-determinado, a gente não tem nada pré-determinado. Somos o que somos, somos Lokis, somos pessoas, somos deuses que não estão dentro da previsão, nós somos o caos no sentido de somos imprevisíveis. E olha que interessante, talvez ele seja num sentido, numa conotação, esse deus das histórias ali, esse deus, né, de uma versão um pouco mais, eu tô olhando o tempo aqui, tá, gente? Essa versão um pouco mais de deus das histórias, né, de falar que, estou contando uma história que seja uma conotação um pouco mais maligna, e talvez não seja. Então, o que eu penso que vai acontecer? De alguma maneira, esse cara por trás da AVT, da TVA, seja o próprio Loki, tá? Que criou a AVT, criou tudo isso, para que as variantes fossem controladas e tal, ou que, de certa maneira, tudo isso fosse uma construção para eles, para os Lokis, para alguma variante chegar até ele, quebrar esse padrão de pré-determinismo que o Loki tinha, né? Tanto que a gente percebe que vários Lokis variam o tempo todo, porque o Loki é imprevisível, chegasse até ele e a partir daquele ponto, destruição da AVT, né? A AVT fosse destruída e com a destruição da AVT, essas ramificações não fossem vistas como algo ruim, sim um leque de possibilidades que se abrisse pro universo, sabe? Criando assim um multiverso. Pode estar parecendo meio confuso, mas eu vou tentar resumir aqui. A gente vai ter um Loki, deus das histórias, que vai ser o responsável por ter criado tudo isso, é a minha teoria, tá? Que vai ser responsável por ter criado toda essa história, toda essa narrativa, a ponto de que ele fez tudo isso para que alguma variante chegasse até ele, chegasse até aquele momento, e a partir daquele momento tivesse uma ruptura, não só do próprio Loki em si, entendendo que ele entendendo que ele é meio que caótico, imprevisível, quanto da própria linha do tempo que irá se ramificar em multiversos de possibilidades, entendeu? Então, o Loki em si vai ser o responsável por tudo isso. No final de tudo, é Loki, sabe? No final de tudo é ele. No final de tudo, é ele que vai ter feito tudo isso, toda essa grande coisa, né? Porque o Loki tem dessas também, ele gosta de fazer seus planos mirabolantes, tudo isso, para que houvesse essa ruptura finalmente, para que alguém chegasse até ele e rompesse toda essa linha pré-determinada do tempo e pré-determinada de Loki. Ou seja, da mesma maneira que você não pode pré-definir quem Loki é, você também não pode pré-determinar uma linha do tempo, e aí sim a gente teria um multiverso sendo criado, tá? Então essa é a minha teoria. Pode estar parecendo um pouco confusa, eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Mas eu acredito que algo assim, algo desse gênero irá acontecer no último episódio, no episódio 6 da série Loki. Então é isso, pessoal, acho que o vídeo ficou meio grandinho demais, mas espero que vocês assistam, tá? Eu vou ficando por aqui, né? Não esquece de curtir, comentar e compartilhar, me ajuda bastante, tá? Principalmente se vocês compartilharem para outras pessoas. Deixar aqui meu muito obrigado e até a próxima.